Legal, pessoal. Vou trabalhar aqui com você com a questão 95 do Enem de 2022, na prova amarela, a primeira aplicação. É uma questão que vai falar sobre velocidade média. Isso mesmo, ele disfarça aqui dentro de uma questão falando sobre sinais sonoros, mas a gente vai trabalhar com velocidade média. Mas a resolução é bem interessante. Ele diz assim, ó: o sinal sonoro oriundo da queda de um grande bloco de gelo de uma geleira é detectado por dois dispositivos situados em um barco. O primeiro detector, o detector A, está imerso na água. Olha só, a gente está visualizando ele aqui, ó. O segundo está na proa. Então, aqui, olha, na proa, então ele está no ar. É o dispositivo B. A velocidade do som na água é de 1.540 metros por segundo. Bem mais rápido do que no ar. A velocidade do som no ar é 340 metros por segundo. Aquilo que a gente já está acostumado. Aí ele coloca aqui que os gráficos indicam em tempo real o sinal sonoro detectado pelos dispositivos, os quais foram ligados simultaneamente em um instante anterior à queda do bloco de gelo. Ao comparar pontos correspondentes desse sinal em cada dispositivo, é possível obter informações sobre a onda sonora. Então veja bem, ó, quando o pedaço de gelo se descolou aqui da geleira, que ele caiu na água, que ele fez o barulho de queda, ele emitiu um sinal sonoro. Esse sinal sonoro foi único, só que ele se propagou de formas diferentes entre o ar e pela água. Pela água, ele se movimenta aqui com uma velocidade de 1.540 metros por segundo. Essa velocidade na água. Já no ar, o mesmo sinal se propagou com uma velocidade de 340 metros por segundo. Um pouquinho menor, tá? Então aqui a gente tem, ó, a velocidade pelo ar. E aqui embaixo, colocando em azul, a velocidade pela água. Você percebe que na água é muito mais rápido do que no ar. Mas aí a gente tem um sinal aqui, e eu não sei o tempo gasto para ele se deslocar de onde caiu aqui o pedaço de gelo até o barco. Mas a gente sabe que existe uma defasagem entre o som percebido pelo sensor B e pelo sensor A. E o sensor A, que é o sensor que está na água, aqui olha, que está na água, ele percebe do jeito que está aqui, olha, nesse primeiro gráfico. Já o sensor B, ele faz a captação do sinal do jeito que está aqui. Você percebe que tem uma defasagem, ó, um está adiantado em relação ao outro. Na verdade, para a água, o sinal aconteceu um tempo antes do que aconteceu para o ar. E essa diferença eu vou pegar aqui, ó, em dois pontos conhecidos. Vou pegar um ponto aqui onde eu estou conseguindo ver a informação. Olha só, esse ponto aqui, ó, está acontecendo num instante 220. E o mesmo ponto lá está acontecendo para os sons propagando no ar no 232. E a diferença desses dois intervalos aqui, 232 para 220, é de 12 segundos. Então existe uma defasagem de 12 segundos. Ou seja, o tempo de propagação pelo ar é 12 segundos a mais do que o tempo de propagação na água, onde a velocidade é maior. O que eu vou fazer aqui? Eu vou trabalhar com velocidade média, pegando a distância pelo tempo. Perfeito? Só que nós vamos fazer o seguinte aqui, ó. Vou pensar primeiro no ar. Quando a onda se propaga no ar, a minha velocidade é de 340. Essa velocidade vai ser igual a esse ΔS aqui, ó. Ele está falando para a gente que é L. Então eu vou colocar aqui um L, ó. Isso aqui vai ser dividido pelo tempo, mas é o tempo de propagação do som até chegar no barco feito pelo ar. Então aqui, ó, o som no ar. Da mesma maneira, eu vou aplicar aqui a velocidade da água. Então, colocando a velocidade da água que é de 1.540, nós vamos ter a mesma distância percorrida L, só que agora o tempo vai ser um pouco menor. Vai ser o tempo da água. Eu tenho a mesma estrutura para o ar e para a água. Se a gente pegar essas duas equações que estão aqui e levar para um espaço de trabalho melhor, o que vai acontecer? Vou pôr aqui para você, ó. Essas duas equações que estão aqui, elas podem ser melhoradas. Eu vou pegar esse tempo aqui, vou trazer ele para cá, ó. Isso vai me dizer que o L, que é o comprimento, que é a distância percorrida pelo som, vai ser de 340 multiplicado pelo tempo de propagação do som no ar. A mesma coisa aqui, ó. O nosso L vai ser 1.540
multiplicado pelo tempo de propagação da água, que é um pouco menor. Então, eu tenho duas equações aqui. A equação 1, eu vou destacar aqui em vermelho, que é a distância pegando a velocidade do som no ar, multiplicando pelo tempo gasto no ar. Essa aqui vai ser a minha primeira equação. E aqui eu vou colocar em verde aqui, ó, a segunda equação obtida usando os dados da água. Equação 2. Como a distância é a mesma para os dois, esse L é o mesmo para os dois, eu vou igualar as duas equações. Então eu vou colocar aqui, ó, 1540 ΔT da água vai ser igual a 340 ΔT do ar. Você percebe aqui que a velocidade e o tempo de propagação são grandezas inversamente proporcionais? Quanto maior a velocidade de propagação, menos tempo gasta. Quanto menor a velocidade de propagação, mais tempo gasta. Isso significa que o tempo do ar é igual ao tempo da água, mas isso aí na água é mais rápido, somado com mais 12 segundos, que é a defasagem. Então, o que eu vou fazer? Eu vou manter aqui a equação do jeito que está aqui, e na onde está escrito o tempo do ar, eu vou trocar pelaquela expressão ali, ó, 340. Onde está escrito o tempo do ar, eu vou colocar isso aqui, ó. O tempo do ar é o tempo da água mais 12. Então, eu vou colocar aqui, ó, o tempo da água mais 12. O que aconteceu aqui? Agora a minha equação só tem uma variável, que é a variável tempo da água. Qual é o tempo gasto para o som percorrer, de onde caiu o gelo até o barco, pela água? Então, eu vou calcular aqui. Vou passar o quê? Vou fazer uma distributiva, né? Vai ficar aqui, ó, 1540 ΔT da água menos 340 ΔT da água, mesmo ΔT aqui, tá? Ó, a água. E aqui vai ser igual a 340 vezes 12. 340 vezes 12. Isso aqui vai dar para a gente 4.080. Agora eu vou subtrair esses dois termos, são iguais, né? Isso aqui vai dar 1.200. 1.200 tempo da água é igual a 4.080. Se eu passar esse 1.200 dividindo agora, eu vou descobrir que o tempo da água é de 3,4. Bom, 4.800 dividido por 1.200. Vai dar lá 3,4. Esse é o tempo. Só que a gente quer não é o tempo, né? O que eu quero é o percurso. Então eu vou pegar aqui o L, é 1.540 vezes o tempo da água. Estou pegando essa equação 2 aqui, tá vendo? Ó? Eu vou trocar esse 3,4 aqui, ó, o tempo da água. Então L vai ficar 1.540 multiplicado por 3,4. Vamos lá? 1.540 multiplicado por 3,4. 5.236. 236 metros. Comprimento aproximado aqui. 5.236 metros vai dar aproximadamente 5.240. Alternativa D aí, e a gente teve que brincar um pouquinho aí com esse sisteminha de equação, tá bom? Então, questão 95, resolvida aí a resolução. Muito cuidado aqui para você não misturar as informações, beleza? Vejo na próxima. Legal, vamos fazer aqui a questão 96 do Enem de 2022, prova amarela, primeira aplicação. E aqui nós temos uma questão que fala sobre ótica. Diz aqui, ó, que em 2002, um mecânico da cidade mineira de Uberaba teve uma ideia para economizar o consumo de energia elétrica e iluminar a própria casa num dia de sol. Para isso, ele utilizou garrafas plásticas PET com água e cloro, conforme ilustra a figura. Então a gente tem a imagem aqui, olha, né? Cada garrafa foi fixada no telhado de sua casa em um buraco com diâmetro igual ao da garrafa, muito maior que o comprimento da onda da luz. Nos últimos 2 anos, a sua ideia já alcançou diversas partes do mundo e deve atingir a marca de 1 milhão de casas utilizando a luz engarrafada. Olha a luz engarrafada, jeitinho brasileiro. Qual é o fenômeno que explica o funcionamento da luz engarrafada?
A gente consegue perceber aqui claramente qual é o fenômeno, né? Você tem aqui, ó, o buraco, né? A luz vem lá do alto, o solar chega, ela entra pela garrafa e ela muda de meio. Então ela passa aqui do ar para água. E quando ela passa do ar para a água, que ela está no meio menos refringente para o meio mais refringente, a passagem da luz, ela vai sofrer um desvio. Né? Então, como é que era isso aqui? Ó? A gente tinha a superfície de separação, né? Lembra da refração? Tinha aqui o ar, aqui você tem a água, que é um meio mais denso, mais refringente, e a luz ela vinha, a luz monocromática, ela vinha propagando em linha reta, né? E ela encontrava aqui um ponto de incidência, e aqui a gente tinha uma reta normal. E a luz ela se aproximava ou se afastava da normal, dependendo da troca de meio. Como ela está indo para um meio onde o índice de refração é maior, ela vai sofrer uma aproximação da normal. Ela, ao invés de passar direto aqui, olha, sem sofrer desvio, ela vai se aproximar da normal. Perfeito? É o que acontece na chegada da luz aqui, ó. Ela encontra a superfície de separação e ela faz o que aqui? Ela muda de direção. Só que quando ela chega aqui, ela novamente sai da água para o ar. Então aqui ela vai ter uma outra mudança. Eu estou tendo uma refração na entrada e uma na saída. Tudo bem? E isso vai acontecer com os diversos raios de luz que vêm lá de fora para entrar dentro do recinto, certo? Agora o problema é que essa garrafa ela não é regular. Então conforme essa luz entra e vai sofrendo diversas refrações e o formato da garrafa vai mudando o tempo todo, a gente tem uma difusão intensa. Seria o que aqui? Uma modificação na direção da propagação da luz, quando ela passa da água, do ar para água, entre aspas aí, ar, água, garrafa. E o formato diferente da garrafa aí potencializa as irregularidades. Ok? Então a gente tem a luz indo para tudo quanto é lado, e a gente tem aí uma lâmpada que dizem os mais estudiosos que é como se fosse uma lâmpada de 40 watts. Então, bem potente, né? A luminosidade que ela é capaz de provocar, ela é similar a uma lâmpada de 40 watts, uma lâmpada elétrica, tá bom? Então, a nossa alternativa aqui é a E, a refração da luz, beleza? Questão tranquila, né? Marcão, te vê na próxima.